Fala, gente, professor Maza aqui para a gente comentar hoje uma súmula vinculante, a súmula vinculante 57 do Supremo Tribunal Federal. Bom, essa é uma súmula de direito tributário e ela é dessa data aqui, ó, de 15 de maio de 2020. E eu trouxe aqui o enunciado dessa súmula para você acompanhar a leitura. Diz assim, ó: a imunidade tributária constante do artigo 150, inciso 6, letra D da Constituição, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno de livros eletrônicos, olha lá, livro eletrônico, e-book e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos e readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Então tem duas partes aqui muito importantes, tá? Aqui nós vamos comentar e nós vamos ver que a discussão no âmbito do STF se dá em torno desses dois trechos, tá? Dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los e essa parte aqui, ó, ainda que possuam finalidades acessórias. Então, essa súmula, ela está estendendo a imunidade de imprensa para os livros que nós lemos por aplicativos, livros eletrônicos, em vez de comprar o livro físico. A gente baixa para um aplicativo, para um leitor eletrônico, um livro que nós compramos, por exemplo, na Amazon, e essa operação pelo STF, ela é imune. E também um leitor eletrônico, desde que seja um leitor exclusivamente voltado para essa finalidade, que é o caso mais conhecido e praticamente único do Kindle, hoje no Brasil. Então, é uma regra de extensão da imunidade para livros eletrônicos e leitores eletrônicos exclusivamente dedicados. Vamos ver tudo que gira em torno dessa discussão aqui. Ó, como que está na Constituição enunciada essa imunidade? Está aqui, ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e aos municípios instituir, aqui é muito importante, ó, impostos, ok? Toda imunidade, ela é a imposto, repare aqui a palavra imposto, não há essa imunidade para taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, só para impostos. E aí vem a sequência muito conhecida da imunidade de imprensa. É proibido instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Bom, quando esse dispositivo foi escrito, claramente o único formato de livro que fazia sentido era o livro físico, em papel. Mas desde a Constituição de 88, desde a promulgação, isso já avançou muito e o STF tinha, há algum tempo atrás, estendido a imunidade também para os livros eletrônicos. Então, qual que é o precedente do STF nessa matéria antes da súmula vinculante ser editada em 2020? Então, ó, tem uma explicação que está no meu manual de Direito Tributário da editora Saraiva, eu trouxe a explicação aqui sobre o precedente do STF. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi bastante retrógrada quanto à extensão da imunidade de imprensa a novos formatos. Então, o STF, ele não reconhecia tradicionalmente imunidade, por exemplo, do audiolivro, que é um livro falado, tal, é uma visão sempre muito conservadora do STF nessa matéria. Entretanto, no julgamento do recurso extraordinário 330.817, tá, em 2017, o STF passou a entender que livros eletrônicos e suporte próprio para leitura são alcançados pela imunidade. Suporte prático para leitura é leitor de livro eletrônico, o equipamento. Fixando uma tese, aí tem uma tese de repercussão geral, que data também de 2017. A imunidade tributária, constante do artigo 150, inciso 6, letra D da Constituição, aplica-se ao livro eletrônico e-book, inclusive suporte exclusivamente utilizado para fixá-lo. E aí vem o voto do Toffoli naquele julgado, tá? O Toffoli foi o relator, e nesse julgado o Toffoli votou assim: de acordo com o voto do relator, tanto a
Carta Federal de 69 quanto à Constituição de 88, ao considerarem imunes determinado livro, jornal ou periódico, voltam o seu olhar para a finalidade da norma, de modo a potencializar a sua efetividade. Assim foi a decisão de se reconhecerem como imunes revistas técnicas. Isso aqui é um julgado muito interessante do STF, porque o Toffoli, no voto dele, ele dá uma passada geral sobre o alcance dessa imunidade em relação a outros periódicos, né? Então, ó, revistas técnicas, lista telefônica, que nem existe mais, né? Apostila, álbum de figurinha, bem como mapas impressos e atlas geográficos. Tudo isso é imune na jurisprudência do STF por extensão desse dispositivo. Então, revista técnica é imune, lista telefônica, apostila, álbum de figurinha, mapas impressos e atlas geográficos, porque o STF considera que são periódicos, ok? Bom, o vocábulo papel, essa discussão é muito importante, porque se você reparar, a única matéria-prima que a Constituição prevê como imune é o papel. A Constituição fala que o livro, jornal, periódico e o papel para sua impressão tem imunidade a impostos. Não fala da tinta, não fala de outras coisas, fala do papel. Então a discussão sobre essa matéria-prima é muito importante nesse tema. Constante da norma não se refere apenas ao método impresso de produção de livros. O suporte das publicações é apenas o continente, né, a forma de leitura. O corpus mechanicum, que abrange o seu conteúdo. O corpus mysticum das obras. Não sendo ele o essencial, tá? Ou de um olhar teleológico condicionante para o gozo da imunidade. E aí vem um trecho do voto que eu destaquei. Importante que o entendimento imuniza equipamentos digitais específicos para leitura. Então, eu coloquei aqui, esse é um trecho do meu manual explicando, né? O Kindle está imune por esse julgado do STF, o Leve também, que é um leitor eletrônico. Qualquer leitor eletrônico, qualquer equipamento que sirva só para leitura de livro tem imunidade também. Mas, e agora vem o trecho, gente, que dá pano para manga, tá? O Toffoli destaca assim, ó, mas não atinge smartphones e tablets, tá? Não atinge. Por que não atinge? Porque smartphone e tablet, eles têm aplicativos que permitem a leitura de livro eletrônico, mas eles não são exclusivamente para isso, tá? Para tal finalidade. Então, guarde esse trecho. Não atinge smartphones ou tablets usados também, mas não exclusivamente para essa finalidade. E aí conclui o Toffoli, ainda em 2017, conclui o relator. A regra da imunidade igualmente alcança aparelhos, leitores de livros eletrônicos ou e-readers confeccionados exclusivamente para esse fim. Aí olha que interessante, ainda que eventualmente estejam equipados com funcionalidades acessórias que auxiliem a leitura, como acesso à internet para download de livros, possibilidade de alterar tipo e tamanho de fonte e espaçamento. Então o que está sendo discutido ainda em 2017 aqui? Olha, se o equipamento for um e-reader, ele for exclusivamente dedicado para a leitura de livros eletrônicos, tá? Então, como acontece com o Kindle, com o Leve e equipamentos parecidos, ele pode ter acessórios que facilitem a leitura, acesso à internet, ele pode permitir download e outras coisas. Isso não desfigura a imunidade, desde que ele não seja um equipamento como um smartphone. As mudanças históricas e os fatos políticos sociais presentes na atualidade, seja em razão, aqui é muito interessante, gente, no voto do Toffoli, ele dá o elemento teleológico desse julgado. Por que que foi necessário estender essa orientação da imunidade também para as novas tecnologias? Então ele dá duas razões principais, tá? Seja em razão do avanço tecnológico, obviamente, né? Seja em decorrência, olha que interessante, gente, isso cai em concurso, hein? Da preocupação ambiental, porque a publicação de livro físico implica a derrubada de árvores, etc. Então, aqui o Supremo Tribunal Federal mostra que a decisão de 2017, que gerou repercussão geral, tem duas razões principais: avanço tecnológico e preocupação ambiental. Justificam a equiparação do papel aos suportes utilizados para a publicação de livros. Muito bem. Aí,
Em 2018, começaram os debates para transformar aquele enunciado de repercussão geral em uma súmula vinculante. E aí, a provocação desse debate se deu por essa entidade aqui. Presta atenção o que vai acontecer. A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação, Brascom, formaliza uma proposta de súmula vinculante em 28 de agosto de 18, com fundamento no artigo 103A da Constituição, etc, etc. Então essa associação propôs a transformação daquela tese de repercussão geral numa súmula vinculante. Então vem lá. Define como objeto da proposta da súmula vinculante a matéria constitucional referente à incidência da imunidade prevista no dispositivo constitucional, tal, sobre a comercialização de livros pelas ferramentas tecnológicas disponíveis como e-readers e downloads pela internet. Até aqui, tudo bem. Informa o julgamento do recurso extraordinário, ó, o que nós acabamos de ver. Então esse é o precedente que enseja a repercussão geral e também a proposta de súmula vinculante, tá? E aí vem a transcrição da tese, né? Tema 593 de 2017. A imunidade tributária, constante do 156D, aplica-se ao livro eletrônico, inclusive os suportes exclusivamente utilizados para fixá-los. E aí a associação continua, vai vendo o que vai acontecer. Argumenta ser imprescindível a edição de súmula vinculante sobre o tema para prevenir grave situação de insegurança jurídica e a multiplicação de processos sobre questão idêntica para os filiados, né, que são entidades que vendem esses produtos. Entidade requerente comercializarem e-readers, é necessário realizar a importação de produtos para a sua posterior venda no mercado interno. Então, o que a associação está dizendo aqui? Ela está dizendo qual que é o problema que os afiliados dessa associação têm, dado que não há produção nacional. Entretanto, ao longo dos anos, os afiliados sofreram autuações fiscais e, consequentemente, tiveram de apresentar defesa administrativa e ingressar com medida judicial, seja por divergência da imunidade, tal. Por essas razões, olha só, ao pleitear o processamento dessa proposta, sugere a seguinte redação para o enunciado da súmula. Aí, gente, a associação, ela muda, faz uma sugestão de mudança do texto da tese da repercussão geral para criar a súmula. Diz assim, ó, a proposta da associação. A imunidade tributária constante do 156D da Constituição aplica-se na importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico. Até aqui, sem problema. Tá? Do livro eletrônico, inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. Olha o que a associação queria incluir no texto da súmula vinculante aqui, ó. Dá uma olhada. Essa é a parte que deu a polêmica, que a gente vai ver nos votos. E também dos leitores de livros eletrônicos, e-readers. Ou seja, a associação tentou encaixar aqui no texto da súmula vinculante algo que não estava na tese de repercussão geral. Ou seja, que mesmo celulares e tablets teriam direito à imunidade, mesmo não sendo equipamentos exclusivamente destinados para leitura de livro eletrônico. Bom, aí começou a discussão, né? Você vai ver que o texto final da súmula vinculante não incorpora essa ideia de outros equipamentos para leitura. A súmula vinculante terminou sendo redigida assim, ó. A imunidade tributária, constante do 156D, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos. Veja, a proposta da associação era e também dos leitores de livros eletrônicos, tá? Por quê? Porque a associação, ela queria prever 3 itens imunes. O livro eletrônico, tá, que já estava na orientação do STF, os leitores eletrônicos exclusivamente utilizados para fixá-los e um terceiro item imune, os leitores de livros eletrônicos, tá, ainda que com funcionalidades acessórias. Esse trecho que está em azul aqui, o STF percebeu que era para favorecer celulares e tablets. A imunidade se estendendo a celulares e tablets, tá? Bom, perceba que na redação final da súmula vinculante não tem aquela história da
também de leitores de livros eletrônicos. O que tem é dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos. Então a diferença está aqui nesse exclusivamente utilizado para fixá-los, que ficou na súmula vinculante, mas que não estava na proposta da associação. Aí veja, o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, discutindo a redação da súmula vinculante, ele pegou a associação no pulo. Então, submetida a proposta de súmula vinculante, na forma do regimento interno, os ministros da Comissão de Jurisprudência, Gilmar Mendes manifestou-se favoravelmente à edição do verbete, aduzindo para tanto, olha só, olha a briga aqui, ó, que a redação proposta pela Brascom pode levar à interpretação ampliativa do que fora decidido por esta Suprema Corte. O Gilmar Mendes disse assim, opa, a associação está propondo uma súmula vinculante mais abrangente do que era a decisão do STF. Aí vem, segundo Sua Excelência, né, ainda o Gilmar Mendes, a referência aos leitores de livros eletrônicos como uma terceira espécie de bem imune pode levar à interpretação de que qualquer aparelho que funcione como leitor de livro eletrônico, destaco esse trecho aqui, tá? De que qualquer aparelho que funcione como leitor de livro eletrônico estaria abrangido pela imunidade. Ora, não foi isso que foi decidido pelo STF. Olha só, ó, o Gilmar Mendes caguetando a manobra da associação, a qual afirmou que apenas os aparelhos leitores de livros eletrônicos e readers confeccionados exclusivamente para leitura, ou seja, Kindle leve, mas não iPhone e tablets e similares. Ainda que as funcionalidades que auxiliem a leitura existam, tudo isso estaria abrangido pela imunidade, ok? E aí vem um voto interessante de novo, Dias Toffoli, agora um voto na discussão de redação, né? Não é um voto, mas é uma manifestação na discussão já da redação da súmula. Diz o Toffoli, embora inexista uma solução ótima, bem como referiu o Luiz Fux em sua manifestação, tenho para mim que o texto sugerido pelo ministro Gilmar Mendes reflete bem a orientação proferida da Corte, tá? No exame daquele recurso extraordinário. Eis a redação proposta pelo Gilmar Mendes, tal, aí ele tira aquela parte lá de outros suportes e mantém apenas para os aparelhos exclusivamente voltados à leitura de livro eletrônico. Então, como disse Sua Excelência, a menção daquele dispositivo é suficiente para deixar clara a ideia de que a imunidade refere-se apenas a impostos. Eles não deixaram a referência a impostos na súmula vinculante porque era óbvio, pelo artigo 150, inciso 6, que nós vimos que a imunidade só vale para impostos. Aí continua o Toffoli. Ademais, essa redação afasta a interpretação equivocada que poderia ser feita a partir do texto proposto pela Brascom. Então os ministros sacaram a jogada aqui, que fazia a alusão a leitores de livros eletrônicos como uma terceira espécie de bem imune. Isso abria espaço para a interpretação de que qualquer aparelho que funcione como leitor de livro eletrônico estaria abrangido. Considera, além do mais, estarem abarcadas pela parte final do texto proposto pelo Gilmar Mendes as funções acessórias de readers mencionadas pelo Fux. Isto é, as que possibilitam, olha que interessante, ouvir o conteúdo do livro. Então, mesmo os aparelhos para leitura de livro eletrônico que têm aquele equipamento ou aquela funcionalidade de a pessoa conseguir ouvir o livro eletrônico, isso é um acessório que não impede a fruição da imunidade. Pesquisa na internet, como nós vimos, né? Mesmo que o aparelho viabilize pesquisa na internet, isso é um acessório. Fazer anotação e cópia de trechos, o Kindle faz isso muito bem. Tá? Visualizar conteúdo didático, então outros acessórios aqui não afastam a imunidade, seja um meio de apresentação audiovisual, dentre outros. Essas funcionalidades não desnaturam a ideia de que tais aparelhos, tá, leitores de livros eletrônicos, tenham sido confeccionados para serem exclusivamente utilizados para esse fim. Continua o Toffoli, de mais a mais, o advérbio constante da expressão suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, presente na redação e alusão, serve para deixar claro que a imunidade não se aplica, guarde isso, hein? É isso que vai cair em prova. A imunidade não se aplica a aparelhos multifuncionais como tablets, smartphones e laptops. No julgamento daquele recurso, assim me manifestei. E aí, o próprio Toffoli faz referência ao voto dele naquele julgado. De igual modo, mudanças históricas e os fatores políticos e sociais presentes na atualidade
seja em razão do avanço técnico ou em decorrência da preocupação ambiental, justificam a equiparação àquilo que nós já vimos, ok? Bom, que mais? Embora esses aparelhos, continua falando sobre o alcance, tá, da súmula vinculante. Embora esses aparelhos não se confundam com os livros digitais, eles funcionam como o papel dos livros tradicionalmente impressos a propósito e justamente para viabilizar a sua utilização, ok? Finalmente, gente, como que esse assunto tem caído em prova? Essa súmula vinculante vai despencar em prova, mas eu quero te mostrar como que já vem caindo esse assunto do livro eletrônico. Então, primeiro, uma prova de cartório de Minas Gerais, uma prova de 2018, conteúdo Consulplan. Considerou errada a afirmação: a imunidade de que trata o 156D da Constituição, livro Jornais e Periódicos, não alcança o livro digital. Errada essa afirmação mesmo, porque desde 2007 o STF entende que alcança. Outra coisa interessante, gente, esse concurso foi de 2018. Depois, o concurso também para cartório de Minas, em 2019, feito de novo pela Consulplan, um ano depois, considerou correta a afirmação. E aí vem o mesmo tema no concurso do ano seguinte, para o mesmo cargo, para a mesma banca. Olha a importância de estudar questões. A questão veio repetida, só com uma reconfiguração na prova seguinte, do ano seguinte. Então, considerou correta a afirmação de que a imunidade tributária constante do 156D da Constituição aplica-se somente ao livro eletrônico, não se estendendo aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, tá? Na verdade, essa afirmação está incorreta, né? Então perceba que só houve uma mudança, né? Uma mudança na redação da questão, mas o tema é exatamente esse. Então está errada, porque se estende aos suportes utilizados para fixá-los. E aí, caiu no MP do Paraná, e em 2017 também o mesmo assunto. Essas foram as provas importantes que já perguntaram isso. A prova de promotor do Paraná, feita pelo próprio Ministério Público do Paraná, considerou correta a afirmação: a imunidade tributária constante do artigo 156D alcança o livro digital ou e-book. Ok? Então, importante, você tem que saber o enunciado da nova súmula vinculante, você tem que saber que vale para o livro eletrônico e para os leitores eletrônicos que são exclusivamente voltados a essa finalidade, ainda que tenham funcionalidades que ajudem nessa leitura, e a imunidade não se aplica a smartphones, tablets e laptops, porque são equipamentos multifuncionais. Valeu? É isso. Tchau!